Na videoaula jogo Proclamação da República do Brasil, você viu como o Marechal Deodoro da Fonseca derrubou o imperador, instituiu a República no Brasil e se tornou o primeiro presidente. Mas o que isso trouxe de mudanças para o Brasil? Neste vídeo, vou te contar as 3 mudanças mais impactantes causadas pela Proclamação da República do Brasil. Te explico em menos de 5 minutos. Eu sou o professor Luiz Felipe e você está no... História Rápida. A história é feita de rupturas e permanências. Entre as principais mudanças que aconteceram com a Proclamação da República no Brasil, temos 1. A mudança de status de Estado unitário para Estado federativo. No Estado unitário, o chefe de Estado, que no caso do Brasil era o imperador, centralizava muitos poderes. Os presidentes de província, que hoje equivale a governadores estaduais, ficavam hierarquicamente abaixo do chefe de Estado. O chefe de Estado decidia até onde ia o poder dos municípios e dos governadores e limitava suas finanças. No Estado federativo, cada unidade da federação e município tem autonomia para fazer empréstimos e coletar seus próprios impostos como preferir. O chefe do Estado Nacional não tem poder para nomear ou destituir governantes do Estado e do município. Os 3 estão no mesmo patamar hierárquico e um não pode interferir nos assuntos que competem ao outro. 2. A mudança do direito ao voto. Pela Constituição Imperial de 1824, o voto era indireto, masculino e censitário. Para ter direito ao voto, era necessário ser homem, maior de 25 anos, livre e ter renda mínima de R$100.000 por ano. Quem atendesse a essas exigências era um eleitor de província. Os eleitores de província elegiam seus compromissários. Os compromissários elegiam os eleitores de paróquia. Os eleitores de paróquia votavam nos eleitores de comarca. Os eleitores de comarca finalmente votavam para deputado. Em 1881, a Lei Saraiva acabou com todo esse rolo. O voto passou a ser direto para deputado, mas a exigência de renda passou de R$100.000 para R$200.000 por ano, e também excluiu os analfabetos. Se antes 13% dos brasileiros votavam, depois da Lei Saraiva, o percentual de eleitores caiu para 0,8%. Pela Constituição da República de 1891, o voto era direto e masculino. Para ter direito ao voto, era necessário ser homem, alfabetizado e maior de 21 anos. Não poderia ser soldado e nem mendigo. Contudo, o voto era aberto. Ficava registrado em quem cada eleitor votou, e isso facilitava a compra e venda de votos. O voto no Brasil só passou a ser secreto em 1932. 3. Separação entre Estado e Igreja. Os Estados e a Igreja tinham uma aliança. Na Europa, na Alta Idade Média, por exemplo, a Igreja tinha a função de prevenir revoltas através do diálogo. A mesma coisa acontecia no Brasil em relação aos escravos. O padre Antônio Vieira deixou registrado vários dos seus sermões, e em uma análise desse material, podemos concluir que ele queria dizer que a vida dos sacrifícios de escravos iria purificá-los, que eles deveriam suportar sem se rebelar, porque seriam recompensados por isso. Quando alguém se casa, a igreja emite um documento chamado Certidão de Casamento. Esse documento é a prova de que a pessoa se casou naquela religião. Até antes da implementação da República no Brasil, as pessoas que queriam se casar eram obrigadas a fazer isso na Igreja Católica, porque somente ela poderia emitir documentos que teriam validade reconhecida. Com a República, o Estado e a Igreja foram separados, e a autoridade de emitir esses documentos passou para os chamados juízes de paz. O casamento passou a ser agendado nos cartórios para que o Estado reconhecesse a sua validade. A celebração realizada pelo juiz de paz é laica, não tem necessariamente ligação com religião nenhuma. Assim, todos se casavam no cartório para ter a certidão de casamento reconhecida e depois, se quisessem, se casavam na sua própria religião. A certidão de nascimento e de óbito também eram emitidas pela Igreja Católica e passou a serem emitidas pelos cartórios. E essas foram as 3 mudanças mais impactantes causadas pela Proclamação da República no Brasil. Se você gostou, curta e inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para ficar sabendo quando saírem novos episódios. O canal História Rápida está no YouTube e em agregadores de podcasts como Anchor, Google Podcasts e Spotify.
No YouTube temos muitos outros vídeos sobre a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Se você ainda não viu, dê uma olhadinha que você vai gostar. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!